Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Jaqueline, onde ela nos conta sua outra EQM, também nos conta outras experiências muito profundas e responde as nossas perguntas. Se você por acaso não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E por favor, gostando, amando, deem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Eu sei que você teve muitas outras experiências. Nós conversamos antes. Eu gostaria que você nos relatasse tudo o que você quiser, por favor. Desde antes, desde quando você nasceu até hoje. Eu lembro uma das mais marcantes, assim, que eu tenho um amor muito grande pela minha avó. Ela fez muito pela minha vida, muito mesmo. Ela partiu ano passado, né? E eu lembro de muitas vezes estar deitada e ter essa lembrança dela, dessa EQM, ou não sei o que foi isso, disso eu lembrava constantemente, dessa situação. A do tanque eu só vim lembrar agora, eu tenho 40 anos, eu vim lembrar 5 anos atrás. Então, assim, essa outra eu lembro de eu ter o problema para respirar da bronquite, né, porque eles usavam muitos produtos químicos lá em casa, às vezes, fazer higiene lá, né, também, e eu lembro de faltar o ar, e eu lembro de ficar vários dias com essa falta de ar, e eu pensar, quando que eles, né, vai fazer alguma coisa? E aí ela me catava, pegava a bolsinha dela, e ela andava uma distância muito longa pela estrada, muito longa, na verdade ela era pela Dutra, né, a Dutra sentido no Rio de Janeiro, era perigoso até. E eu lembro, e ela me carregando no colo, eu já era desenvolvidinha já, grandinha, mas ela me levava, porque eu não estava conseguindo andar. Eu lembro de puxar o ar, quando eu puxei o ar, ardeu, doeu muito, eu lembro de dormir, pra mim, eu acho que eu dormi, e aí eu me vi lá de cima, eu olhava ela me carregando. Eu via ela me carregando, então assim... Eu lembro de lá em cima pensar, olha o que ela faz por você, olha o que ela está fazendo. Aí eu lembro de voltar rápido. Mas era um pensamento que surgia na sua cabeça ou você ouvia alguém falando? Não, era uma voz falando. Essa voz era a mesma que te avisou sobre a EQM? Sabe que eu nunca comparei. Não sei dizer se é a mesma. A voz era parecida, sempre era uma voz masculina, nunca foi uma voz feminina, nem suave, sempre foi uma voz masculina falando comigo, sempre foi, uma voz forte, potente, uma voz assim, sabe, essa voz ela não falava tem ensino, talvez nem pode ser, ela era firme, era isso, olha isso, sabe, e eu lembro de voltar rápido, né, colo e ela me levar no hospital. Lembro no hospital também eu não sei se eu levantava da cama, eu lembro de andar pelo corredor, mas eu não via meus pés andando pelo corredor. Lembro de ver umas imagens, mas eu não via os pés, eu via as imagens. A imagem eu falo de pessoas, tá? Eu não falo de... E eu lembro do hospital da Santa Casa de Lorena, ela tem um hall, as pessoas iam lá orar, rezar, né? Eu lembro de ver uma pessoa segurando um pé na mão. Isso me assustou demais. E aí, essa pessoa segurando um pé, e era à noite. Eu lembro que à noite eu saía muito do meu quarto. E eu lembro de uma vez a mulher falou assim, você viu, você tá vendo essa criança aqui? O outro rapaz, que criança? Mas eu tava ali. Isso acabou comigo, cara. Isso foi um dos motivos de eu não ficar bem, de me questionar mesmo o que eu sou. Alguém perguntou para outro alguém se estava vendo essa criança, que era você, e a pessoa não estava vendo. Falar, não,
E eu lembro que eu fiquei assustada, eu corri pro quarto. Ou seja, você estava naquele momento fora do corpo e tinha uma pessoa que trabalhava no hospital que estava enxergando você. É, E você ouviu a conversa dela com outra pessoa, se essa outra pessoa estava vendo ou não você, a outra pessoa não estava, e isso assustou você. Muito interessante essa experiência. eu rodava aquele lugar todo ali. Porque eu ia muito ali, né? Eu lembro de tentar falar para a mãe, eu acho que a mãe não entendia muito. Eu lembro de muitas coisas eu tentar falar desde pequena, mas ninguém compreendia, ou eu não tinha ninguém tinha tempo ou espaço. Eu lembro de a gente não ter espaço para questões espirituais, a gente não tinha espaço para falar. Não tinha. A gente frequentava muito a igreja católica, tudo bonitinho, a gente gostava muito, mas a gente não tinha esse espaço para experiências, não tinha isso. Não existia isso. Desculpe, só uma pergunta. Você estava tanto tempo no hospital, você ficava internada por causa da bronquite? Da bronquite. Uma porque a gente não tinha condições financeiras para medicamentos, né? Então, para minha mãe era mais fácil eu me internar. E eu ficava muitos dias internada, ficava muitos dias. Eu lembro de coisas assim, horrorosas no hospital, eu ficava muitos dias. Eu lembro de uma vez o rapaz me buscar lá, né, de ambulância. Ei, Jaqueline de novo. Olha, ela vai até feliz, sabe? Mas eu lembro de me questionar sempre, eu ficava muito triste. As pessoas falavam que eu era uma criança alegre, mas eu me lembro de ser triste o tempo todo, mas não, já que você sempre foi alegre, sempre brincou, você sempre foi querida, mas eu me lembro de ser muito triste. Então, isso me incomodava demais, me incomodava muito. A tristeza já tinha a ver com o questionamento do que era tudo isso aqui, o que você estava fazendo aqui. É. Mesmo porque me ocorreram coisas que aí eu achei que já era da parte mental mesmo, né? Da parte mental. Então, e aí depois eu vim morar para São Paulo na adolescência e aí essa voz, aí veio uma voz, começou a ficar comigo e aí eu estranhei. Aí eu achei que eu estava com um problema mental na adolescência e aí essa voz começou, ela ficou um tempo comigo. E na época, eu não consegui assemelhar que essa voz era quando eu era criança, não lembrei disso. Simplesmente essa voz me dizia algumas coisas e eu não fazia. Quando eu fazia, dava certo. Olha, entra aqui, faz isso aqui, vai dar certo. Dava. Porque eu era daquela pessoa que ficava em dúvida, eu parava no meio da rua e ficava assim, em dúvida. Porque eu sempre fui muito tímida, eu não me abria, não conversava muito, e aí essa voz falava e eu fazia. E tinha certas situações, rebeldia de adolescente, e essa voz falava, não faça isso, né? Não faça isso, bem forte. E eu já começava a encrencar com essa voz. Eu vou fazer, sabe, isso tá me... Porque eu contrariava essa voz porque eu já achava que eu já tinha um problema. E aí era instantâneo, acontecia as coisas ruins comigo. E aí eu me retraí em casa, eu fiquei muito reclusa. Eu lembro de ter repetido de ano por eu ficar em casa. Repeti de ano no 6º ano. E aí eu fui ficando muito reclusa, tive problemas familiares, porque eu ficava muito reclusa. E essa voz me falava coisas assim, sabe? E aí eu achei que... Aí foi, né? Achei que eu tinha problema mental. Você até então, você falou que a voz falava coisas que faziam sentido, depois olhando. Isso, Mas agora, pelo que você falou, isso mudou de alguma forma? Ou sempre foi no sentido de ajudar você? Sempre foi no sentido de ajudar, nunca foi para o contrário, não. Sempre foi no sentido de ajudar. Mas, sabe, adolescente, quando fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero viver isso, nossa, era instantâneo, era um minuto depois que eu desobedecia, acontecia a situação. Eu comecei a ficar brava, porque olha, eu já sou diferente,
né? Eu nunca consigo fazer nada que os outros adolescentes fazem, porque eu sou reprimida, sabe? De alguma repreendida. Repreendida por essa voz ou... Isso, por essa voz, por essa voz. Então, assim, eu achava que era a minha consciência, eu achava que, olha, você está crescendo, então a sua mente, né, tudo que você aprendeu, ela vai tentar te orientar para viver, né? A gente cresce, a gente aprende com o redor. Então eu achava que era eu falando comigo mesmo, só que chegou um ponto que eu achei, olha, não é eu. Se não é eu, quem é? Que voz é essa? Então eu comecei a achar que eu não estava bem mentalmente. E aí eu tive meus filhos, e aí na gravidez, quando eu fui ter os meus filhos, e aí eu acho que eu tive uma outra EQM, ou não sei também. Não sei se é EQM. Eu acho que é. Você me contou isso. Você poderia detalhar, por favor? E conte também como que você se lembrou dela. Eu lembrei dela, essa aí eu lembrei depois, bem depois, eu acho que foi o ano passado, conversando com meus filhos, eles já têm 21 anos, e aí a gente conversando, e eles falaram, olha mãe, o pai falou que é pra gente respeitar muito você, né, tá sempre com você, porque você teve problemas, você quase morreu. Eu olhei assim, como assim quase morri? Você quase morreu lá no parto, o pai falou. Eu falei, ele nunca conversou disso comigo, né? Nunca falou nada. E eu lembro, meus filhos nasceram prematuros, eu tomei aquela injeção na coluna, né? Eu acho que é a RAC, o pessoal fala. E lembro de levar às pressas o menino, né? Que é um casal, levou o menino, que ele não nasceu bem. E eu fiquei num corredor lá, na antessala, ou no pós-operatório, e eu lembro do meu corpo já começar a ter uma reação muito ruim. Eu lembro de ter falado que eu tinha problemas de bronquite, que a bronquite ela ia e voltava, né? Não era mais tão severa, mas eu lembro de ter esse tipo de problema. E não sei se o meu corpo tremeu na maca por conta disso, né? Na cama lá, né, na maca. E aí o meu corpo começou a vibrar, meus dentes, comecei a bater os dentes, eu lembro de doer muito meu maxilar, e o meu corpo vibrar, e senti, de repente veio um frio, assim, horroroso, um frio horroroso. E eu lembro que quando chegou esse frio, eu lembro de me ver lá de cima. Eu me vi lá de cima, aquela situação toda, eu me assustei e voltei. E eu não sei como voltei, não foi um desejo meu. Eu tô aqui em cima, eu vou voltar. Não. Eu me assustei, eu vi lá de cima toda a situação e voltei. E eu lembro de voltar e o meu corpo tá naquela situação toda tremendo, toda aquela... O maxilar batendo, tudo. Eu lembro da moça, a enfermeira, chegar a mim. Olha, eu vou te trazer um cobertor, meu Deus, cuida dela. Ela é muito pequenininha, muito magra, essa moça é muito magrinha, né, e eu tremia muito, eu lembro de olhar para ela e falar, estou com frio, né, aquela situação de me ajuda, e aí eu subi de novo, eu vi ela trazendo o cobertor, me aquecendo, ela falando que ia passar, mas eu vi lá de cima, ela falando, olha, vai passar, se acalma. Eu lembro de eu tentar me acalmar mentalmente, né. E aí eu vi uma outra pessoa me observando de longe, então não sei se era o pai dos meus filhos que estava me observando, eu não vi o rosto dele, eu sei que tinha alguém me observando de longe, bem de longe. Então a única pessoa que já chegou a mim foi essa enfermeira. E aí eu vi essa situação, mas também voltei rapidamente, não foi algo demorado não, foi rápido. Quando você estava lá em cima, você escutava a enfermeira falando, mesmo estando lá em cima? E você escutava como se ela estivesse falando pertinho de você? Bem pertinho, ela está falando bem pertinho de mim. É como se você estivesse simultaneamente lá em cima e no corpo. Ou poderíamos dizer também como se a visão da consciência transcendesse o seu corpo e pudesse ser simultaneamente lá em cima você se vendo e aqui embaixo você escutando. Pode ser,
pode ser isso. Eu tenho muitas questões, né? Por isso que eu assisto o canal. Eu lembro depois dessa situação, eu fiquei muito tempo internada com meus filhos, né? Que eles precisavam pegar peso, né? Para ser liberado. E eu lembro de quando eu fui para casa, eu fiquei um bom tempo em silêncio. Eu lembro desse silêncio. Eu me isolei. Eu pensei, alguma coisa aconteceu comigo, mas eu não sabia o que era, e o pai dos meus filhos também não falou dessa situação de que, olha, foi difícil o seu parto. Ele não falava nada, né? E eu lembro de ter ficado muito tempo sem falar, questões de meses, assim. Eu só falava quando vinha alguém visitar meus filhos, era pouca coisa. E aí eu lembro dele me repreender, olha, você tem que falar com seus filhos, você tem que conversa de mãe com eles, conversa tudo, mas eu fiquei, alguma coisa, sabe, eu fiquei fora do ar, parecia que eu não era mais a mesma pessoa, e eu falei, olha, eu pensava, olha, eu não sou a mesma pessoa porque agora eu sou mãe, mas não era isso, e eu não sei dizer também, não sei dizer, cara, eu lembro de eu ficar espantada dele, falar assim, olha, você tem que falar com seus filhos, fala com eles, balança eles, conversa com eles. Eu lembro de eu ficar estatalada assim, sabe? Assim que eu cheguei em casa, também tive esse pensamento, mas até hoje eu não sei dizer. Você sente como se você tivesse mudado? Me explique um pouco melhor. Em que momento que isso teria acontecido? No parto? No hospital, Eu sei que quando a gente tinha 18 anos, é grávida, você vai ter seu filho e volta, você é uma outra pessoa. Isso eu entendo plenamente, isso realmente acontece com as mulheres. Mas eu digo aqui, na minha cabeça. Eu digo porque quando tinha época, eu ficava muito sozinha com meus filhos, eu cuidei praticamente dos meus gêmeos sozinho, até os 3 aninhos, depois eles foram para a escolinha, né? E eu lembro de eu amamentava os 2 ao mesmo tempo, né, tudo. Eu lembro de estar com eles, e aí essa voz veio uma vez para mim, e falava, você tem filho, sabe assim, essa voz veio, você tem filho, e eu ficava assim, eu poderia dizer que era uma depressão pós-parto, pode ser também, mas eu acho que também não era isso, eu acho que eu estava, eu vou falar uma palavra que eu nunca falei, mas eu acho que eu estava deslocada, eu não sei, eu sentia o meu corpo que não estava ali, a hora ele estava ali, né? A hora o meu corpo estava, a hora o meu corpo não estava. Eu sentia algo diferente no corpo. E a minha cesárea foi super bacana, foi bem, não teve inflamações, não teve nada, assim, porque com 18 anos eu lembro que eu era atleta, eu corria, né? Fazia as coisas, jogava, quando eu não estava reclusa em casa, né? Então, assim, eu era saudável mesmo. E aí veio essa voz uma vez, e essa voz falou assim, você lembra de uma canção que a sua mãe cantava? Era uma canção que esses dias eu falei pro meu marido, canta essa canção aí lá na igreja, se puder, glória, glória, aleluia. E aí eu tentei lembrar, eu não lembrava de nada, de canção, eu não lembrava de canção nenhuma, eu não lembrava da minha infância, nesse período, eu não lembrei de nada, parecia que eu era uma pessoa em branco, eu não lembrava de nada, e eu chorei, eu lembro que eu chorei, e falei, olha, eu não sei do que você está falando, porque eu não, do que, aí eu falava com a voz, né, o que eu sou, porque eu não lembro de nada, não lembro de nada. Você não lembrava nem da infância? Nada, não lembrava de nada. Aí eu lembro que essa voz me ensinou a cantar essa música, que minha mãe cantarolava. E eu lembro que essa voz veio porque eu fiquei no desespero, que eu amamentava os 2, eles não choravam, eles eram bonzinhos, tá? Eles, bonzinhos, dormiam bem, mas sempre aqui comigo. Eu lembro que quando eu peguei os 2, assim, veio um branco, um vazio, um desespero, eu sei, a minha alma entrou no desespero de, né, o que está acontecendo, que estou aqui, né? E aí veio essa voz,
acho que me orientar, acalmar, não sei. Eu sei que ela me ensinou a cantar de novo. O que foi esse branco que você sentiu? Eu não sei, eu sei que eu passei um período muito triste, não era por causa das crianças. Não era. Eu não era assustada porque eu tive gêmeos, não era assustada porque eu estava com filhos, não era isso. Eu gostava de ficar com eles, principalmente sozinha, né, que eu tinha mais liberdade, mas eu lembro de, às vezes, não de acordar assim e falar, ué, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Então, assim, aí o meu desespero, que eu pensei, olha, eu tô com algum problema psicológico de novo. Assim, mas foi momentâneo, foi questão de uma semana, 2, eu passei esse desespero. E depois começou a voltar. Mas assim, eu não lembrava de tudo mais. Tem muita coisa que eu não lembro. A lembrança começou a voltar ou esse ser começou a te contar coisas? Ele começou a me lembrar. Começou a lembrar aonde eu cresci, né? Começou a lembrar das canções que a minha mãe, ela limpava a casa, ela cantava, né? Cantava as coisas da igreja, assim. E eu apreciava muito ela cantando. Era coisa boa. E aí ele me lembrava quando eu conheci o pai deles, aí começou a me lembrar eu grávida. Eu não tenho fotografia grávida nem das crianças pequenas, mas ele começava a me lembrar onde eu estava, a casa, parece que ele me mostrava tudo. Aí eu acho que por amor, eu senti um amor os 2 bebezinhos, meus filhos, aí ficava tudo bem. Muitas vezes no período até um tempo atrás, acontecia essas coisas e ficava, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, não foi nada, sabe assim, vai melhorar. Ao que você se refere? Eu acho que eu te contei, algumas vezes eu andando para alguns lugares, eu sumia, minha cabeça sumia, eu sentia algo, um tum, sabe assim. Uma delas foi quando ele foi levar as crianças para a creche, e era a 3, 5 ruas, assim, tudo no bairro mesmo. E deixei eles de manhã, a entrada era às 8 da manhã, 7h30, 8 no máximo. Deixei eles lá. Eu só lembro de ter virado meu corpo para voltar para casa, de chinelo, short. E eu lembro de andar num lugar que eu nunca andei. E eu falei, onde eu tô? Eu lembro que eu fui. Quando eu acho que eu não sei dizer a palavra, tá, cara? Eu não sei dizer isso, não sei. Isso me assusta até hoje. Quando eu voltei, sim, eu estava caminhando numa rua muito distante da creche. Eu falei, meu Deus, né? Deixa eu ir para casa. Mas quando eu olho no relógio, já era o horário de pegar as crianças. 5 da tarde, 5h30, que é o máximo. E eu fiquei com uma dor na perna, dor no pé, e aí eu chorei, me xinguei de burra. O que aconteceu, sua burra? Você andou o dia inteiro no sol. Lembro da fome, que eu sentia fome, sentia sede. Peguei as crianças tristes, dei banho nas crianças tristes. Fiquei um bom tempo triste, porque eu não soube resolver, também não falava. Eu sempre fui muito quieta, eu tive problema até com gagueira, porque fiquei muito tempo quieta. Então, muita coisa acontecia, eu ficava quieta. Eu era muito sozinha também. Eu não tinha um apelo, né? Depois que eu vim para São Paulo, morei com a minha mãe biológica, meus irmãos, né? A gente tem uma relação boa, mas eu nunca quis contar nada para eles, porque não queria incomodar, ou eles não iam acreditar, sabe? Isso não é problema deles. Então eu lembro de pensar assim, olha, se a minha cabeça não ficar muito boa, eu vou pedir ajuda pro hospital e pronto, acabou, que foi o que eu fiz depois, né? Mais velha. E aí eu lembro desse período de esquecimento, depois voltar sentada no banco da praça lá perto de casa. Ou seja, isso aconteceu mais de uma vez? Mais de uma vez. De você, num certo instante, é como se tivesse criado um vazio. Eu vou falar uma palavra feia, né? Eu falei, poxa, que sacanagem isso comigo. Né? Até hoje eu não sei, assim, eu penso, podia ser uma estafa mental, um cansaço muito grande,
você também. Mas quem fica tanto tempo assim sozinha na rua, sabe? Eu me preocupava muito. Algumas pessoas já relataram situações parecidas em que elas entenderam depois que elas foram levadas para algum lugar e devolvidas, entre aspas, após um certo tempo, como se fossem seres fora daqui que estivessem fazendo como se fosse um recall. Eu queria, sabe, para ver se o seu corpo está bem, se algo precisa ser feito. Estou falando isso na tentativa de apresentar uma opção que eu já ouvi para perguntar a você se isso faz sentido e se você já viu, entre as suas experiências, algum ser que parecesse não ser daqui. Eu já vi, mas não, não era coisa boa, não era coisa boa. Essa questão de você falar de a pessoa sumir ou ser devolvida, eu não tive essa sensação de ser devolvido. Eu só lembro de, deixa eu ir para casa, sabe assim? Olha, entra no ônibus, assim, sabe? Volta. Olha, é muito estranho. E essa voz falou alguma coisa sobre essa experiência para você? Não. Aconteceram 2 vezes? Não, aconteceu mais vezes, né? Mas algumas eu nem quero falar, porque eu acho que eu vou chorar muito por conta da incerteza de eu não saber o que é. Eu não sei o que é. Pode ser um problema neurológico? Não sei, porque das últimas vezes que eu fiz os exames, estava tudo ok. Eu fiz questão de pedir, porque eu tirei dois tumores, né, que cresceu aqui, me dava enxaqueca. E aí eu pedi exame, pedi tudo. Aí o neurologista falou, tá tudo certo, você não tem nada, assim, né, de... Olha, Jaqueline, eu nunca faço isso, não cabe a mim, eu não tenho conhecimento para isso, mas com essa experiência de 7 anos conversando com pessoas, eu percebo que muitas vezes é muito difícil para as pessoas que passam por essas experiências, que têm esses dons, esses talentos, como eu chamo, entenderem o que acontece. Todos vocês são rodeados por muitos mistérios. Ao mesmo tempo, todos vocês são muito talentosos. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais pensar que vocês são pessoas muito privilegiadas, mesmo que não entendam muitas das coisas que acontecem com vocês. Existem várias possibilidades aventadas por pessoas, como universo paralelo, ou um monte de coisa sobre o que eu não sei falar nada, mas eu já escutei. Eu só queria dizer para você que, até onde eu percebo com toda a minha mínima experiência, não há nenhuma razão para você se preocupar. Eu tenho sim razão para agradecer a você por tudo que você falou. Eu queria saber de outras experiências que você comentou comigo. Eu lembro de um certo período, as crianças já grandinhas, vinham crianças me abraçar, velha, adulta, me abraçava do nada. Eu sempre tive problema com abraço, sempre tive problema de conversar com pessoas fora da minha casa, fora do meu ambiente familiar. E eu lembro de, às vezes, no mercado, sempre sair para fazer alguma coisa, e vir uma pessoa me abraçar e falar, olha, você falou com fulano, obrigado, assim. E eu ficava quieta, eu tipo, tá bom, tá, tchau, sabe? Só as crianças eu abraçava e falava, oi, você é linda, você é fofa. E eu achava estranho aquilo. Eu falava, deve ser criançada da igreja, né? Eu sempre falava, porque eu ficava lá numa salinha, né, com as crianças, eu falava, deve ser alguém sabe? Mas quando vinha adulto, ou vinha pessoa que segurava assim nas minhas mãos, falava, nossa, por que essa pessoa está segurando nas minhas mãos? E eu, tá, tudo bem. Aí eu achava, né, que era algum problema meu. Mas teve algumas situações em que eu me senti bem diferente. Eu vou te contar
Meus filhos já tinham, acho que 3, 4 anos, eu fui levar eles para a escolinha, que era na 2 ruas de casa. Eu senti que a rua, o ar, estava diferente, alguma coisa diferente, mas eu não sabia dizer o porquê. Levei as crianças para a escolinha e quando eu viro, né, para retornar, eu senti a rua esvaziou. Não passou nenhum carro, nenhuma pessoa andando. Achei estranho, porque era um horário de movimento, né? E aí, quando eu tô quase chegando em casa, eu vejo um rapaz conhecido, nossa, correndo, desesperado. E eu parei. Eu parei, não. Algo me parou. Eu comecei a tremer de uma forma horrorosa. Parei. Aí na minha cabeça, deixa eu parar porque eu tô tremendo muito. Não, sabe? Algo me parou. E aí eu vi esse rapaz correndo e mais 3 atrás dele, com pedaços enormes de pau. E foram para uma viela com esse rapaz. Eu falei, alguma coisa vai acontecer, mas deixa eu ir para minha casa, sabe? São homens, né? Eu era muito magrinha, muito, sabe? Eu tinha problema com anorexia na época, então eu era muito magra. Eu falei, eu não... Deixa para minha casa, né? Porque eu morava em um lugar onde era violento mesmo, era muito violento. Tinha situação de drogadição lá também, então deixa eu ir para minha casa, que eu nem posso ficar na rua. Só que quando eu passei em frente à viela, eu vi a situação, vi quem eram os rapazes. Eu queria ir embora, mas aí eu fui para lá. Eu, por favor, para, não faça isso. Aí os meninos sabiam o meu nome, falavam, olha, Jaqueline, sai, vai embora, não é com você. E eu tava com o celularzinho na mão, acho que eles acham que eu ligava a polícia, eles quebraram meu celular. Vai embora, não é com você. Eu, tá bom, mas não faça isso com ele, já deu, chega. E aí vem um rapaz e deu a última. Eles estavam batendo muito no rapaz. Muito. Eu lembro que o rapaz tentou ir para o meio da rua e veio um outro, que eu também conheço, e deu a última. Aí, é uma palavra muito pesada. Deu a última paulada no rapaz. O rapaz caiu. E aí eles iam para fazer mais. Eu entrei na frente dos rapazes. Eu acho que eu inclinei meu corpo para cima, assim, já chega, já chega. E eles saíram correndo. E aí quando eu levantei meu corpo de cima dele, ele me reconheceu, levantou a mão, eu falei, nossa, ele chamou meu nome, né? Com o rosto tão destruído. E ele, Jaque, não deixa eu morrer, assim, sabe? Eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu falei, meu Deus, eu nunca passei por uma situação dessa. O olho dele estava pendurado, eu lembro de pegar o olho dele e tentar pôr no lugar. E o meu irmão tinha uma blusa que eu tinha ganhado dele, eu gostava muito, então eu não pensei 2 vezes, né, em estancar todo o ferimento, mas eu sei que não era eu que estava fazendo tudo aquilo, porque eu não tinha coragem para isso, eu não ia fazer isso, não que eu ia negligenciar, mas eu acho que eu não ia chegar tão longe, eu, Jaqueline. Eu sei que o meu corpo, eu me assustava com a vibração do corpo, mas eu pensava, deixa isso para lá, vai fazer o que, né, vai atender o menino, não vou falar o nome dele aqui. Você se assustava com a vibração do seu próprio corpo? Eu me assustava porque eu pensei, eu devo estar com fome, eu estou passando mal, sabe, a sensação que eu estava passando mal, mas não era, eu não estava passando mal, né, mas é uma sensação estranha do corpo. E eu ficava com ele, assim, ele apertava minha mão, ele, por favor, fala para Deus, fala com Deus. Eu lembro que meus dentes batiam. Eu, tá bom, né, tá bom. Eu lembro de ter feito lá uma oração com ele. E desculpa, é bem pesado que eu vou te falar. Então eu pegava o olho dele, colocava no lugar, mas eu lembro que a minha mão tremia tanto, mas não era de medo, porque eu não lembro de ter sentido medo na hora, não era medo. Eu tentava colocar, assim, sabe, eu via toda aquela situação dos órgãos, né, chocante, mas eu só queria, né, que a situação finalizasse logo.
Então a noiva dele, a namorada dele chegou, contei a situação para ela, lá eu ouvi falar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, então tá, fica aqui com ele, fica com ele aqui, eu vou para casa. A situação aconteceu a 5 casas, assim, as 5 casas da minha, né? Fica com ele que eu vou para casa. Eu não posso, eu lembro que eu falei para ela, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui. Eu corri para casa e falei com Deus, né? Eu pedi a Deus perdão pela covardia de deixar ele lá, mas eu lembro de ter chamado emergência, rapidamente veio um helicóptero, veio ambulância, veio tudo muito rápido. Ele pousou num campo, né? A gente tinha um campo perto de casa, pousou lá. E eu lembro dessa situação indo embora aos poucos em casa. Foi muito forte, muito pesado. Dormi em paz, tudo em paz. Não conversei do assunto com ninguém, não conseguia, não achei que era necessário conversar. Algumas pessoas perguntavam, assim, da família, né? Mas tudo muito raso, nada aprofundado. Eu achava que não se diz respeito a mim, então não vou falar, né? Foi um acidente, foi uma situação, sabe assim? Mas eu lembro de, às vezes, vagamente, pensar, nossa, que situação do meu corpo. E eu lembro de parecer que era ele, eu e mais alguém, mas esse alguém não aparecia. Não aparecia. Mas estava tudo bem também, porque eu lembro de parecer que eu precisava de algo, de alguém, ou de uma coragem, ou de alguma coisa, porque era muito feio a situação dele, muito feio. E eu falei que eu ia embora dali, porque tinha alguma coisa me assustando, algo que para mim, tipo, olha, já deu, fica aqui que eu tô indo para casa, assim, sabe? Eu lembro de nem sentir minhas pernas direito para entrar em casa. Essa foi uma das experiências, assim, bem diferente. Mas não teve... Ele não foi ver você depois? Foi. E eu lembro de depois da namorada falar para mim que ele tentou suicídio no hospital por conta da situação que ele se viu, ele acabou perdendo o olho. E ele ficou muito mal, ele ficou nas clínicas, né? Ele tentou pular, não sei, né? E depois, numa bela tarde, a minha campainha toca, eu vi ele lá no portão. Minha casa ficava trancada, então era uma escada, né? Eu teria que descer uma escada para abrir o portão. E eu lembro aí veio, não é a sensação de medo, mas veio a voz, né? Não abra o portão. Conversa com ele, mas não abre o portão. Eu lembro de descer até a metade das escadas. E eu, oi, tudo bem? E aí eu senti o corpo. Tudo bem? E olha que eu nunca fui muito amigona, né? De conversar bem. Tudo bem? Que bom que você está aqui. E ele fez assim, eu percebi que eu não vou entrar. Mas tudo bem, eu vou falar com você aqui do portão, né? Quero te agradecer por ficar comigo. Eu não lembro de muita coisa, ele falou, né? Mas eu lembro que você estava lá, obrigada por tudo. Eu falei, olha, sua mãe não está bem, ela está passando por um câncer, né? Fiquei sabendo, fica com ela, trata dela, aproveita essa situação, né? Ele, tá bom, vou te escutar, tá bom. Isso mudou minha vida, sabe aquele jeitão, né? E eu, tá bom, eu subi. Tá bom, eu vou fazer almoço para as crianças, sabe? Você sabia que a mãe dele estava doente? Eu sabia que a mãe dele não estava bem, mas assim, algo me foi lembrado, né? Eu não ia lembrar disso na hora. Eu lembro de vir essa lembrança, alguém lá atrás falou, olha, a mãe do fulano não tá bem, mas eu acho que eu não ia lembrar disso. E aí me veio. E ele falou que ia cuidar mesmo da mãe, né, que ia repensar a vida. E ele estava mesmo tentando se encaixar em trabalhos, né? Mas, infelizmente, meses depois, ele perdeu a vida mesmo. Teve uma outra situação também, não teve? Que envolvia um ônibus? Teve sim. Eu não sei, olha só que interessante, eu não lembro se foi depois dessa experiência com esse rapaz ou se foi antes. Então eu sei que essa outra experiência, ela veio no mesmo período escolar, meus filhos estavam no mesmo período, na mesma escolinha.
Então, eu lembro de levar os meus filhos para a escolinha, eu fiquei um período sozinha, limpando a casa, lavando louça, e aí veio uma voz de pega suas coisas, vai lá para o ponto de ônibus, bem forte, bem firme. Você já tinha ouvido essa voz antes? Já. Essa voz foi a voz que me falou para parar quando eu estava caminhando desse rapaz, né, nesse dia do corrido do rapaz. Essa voz, ela algumas vezes falou comigo umas coisas que eu não quero comentar aqui, mas umas coisas de vida, sabe? Estava no período de depressão e era essa mesma voz. É a mesma, nessas situações é a mesma. Por isso que às vezes eu achava que era minha consciência falando comigo, meus pensamentos falando comigo. Mas eu sabia que não era uma voz que saiu de dentro de mim, era algo externo. Eu sentia essa voz chegando, assim, sabe, aos meus ouvidos. E eu continuei lavando a louça. E ele falou, vá para o ponto de ônibus, você não tá me ouvindo? Aí eu pensei dentro de mim, eu tenho que ir lá para o ponto de ônibus, que eu acho que eu tenho que agendar uma consulta para as crianças lá no Hospital Darcy Vargas, que meus filhos faziam um tratamentozinho lá. Eu achei que era isso. Então eu peguei a bolsa, lógico que não era. Eu peguei uma bolsa, tinha os documentos dos meus filhos dentro da bolsa. Acho que já tinha o dinheirinho da passagem mesmo. E o meu documento, eu lembro que eu peguei isso. E aí eu abri o portão, aí o meu corpo, aquela sensação ruim. E eu lembro, nossa, eu tô passando mal. Eu não vou não, né? Mas aí o meu corpo foi sozinho. Tremendo e tremendo muito, tinha uma subidinha, eu não sei como que eu subi aquela ruinha, porque meu corpo estava tremendo muito. E eu lembro que eu parei lá no ponto, eu fiquei assim, o que eu tô fazendo no ponto de ônibus? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu lembro que passou uns 6 ônibus, uns 6. E aí eu peguei o ônibus. O que fez você pegar esse ônibus que você pegou? Algo me direcionou para subir, é esse. Sobe nesse. Eu subi. A voz falou claramente? Claramente. Eu lembro de eu não querer entrar no ônibus, porque eu ainda falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu não posso sair de casa. Eu vivia numa situação na época que eu não poderia sair de casa sem autorização, ou como é que eu vou dizer? Sem conversar, sem pedir, né? Olha, tô indo para tal lugar e volto tal hora, sabe assim? E aí eu já estava meio que apreensiva, mas quando eu subi no ônibus, eu lembro que percebi, o meu corpo estabilizou, né? Eu fiquei com uma sensação que eu estava passando mal, mas ele deu uma estabilizada. Porque eu vi uma confusão, pessoas xingando até palavrões para uma moça, mandando ela descer. Desce, desce, olha, desde lá do ponto inicial, do ponto final que a gente está falando para você descer, ela não descia, ela se agarrava assim nos ferros do ônibus, ela não descia. E aí, eu não sei de onde eu tirei coragem, porque eu era uma pessoa muito reservada. Eu era muito reservada. Hoje em dia, quando eu falo para as pessoas, elas falam, nossa, eu não acredito que você era desse jeito. Ainda bem que passou, algumas coisas passou. E aí eu falei, o que foi? O que vocês estão fazendo com essa moça? Parem com isso agora, pode parar, para. E aí ela, ai, estão tentando me tirar do ônibus, moça. Sabe, de um jeito bem diferente. Eu falei, nossa, essa moça é diferente. Ela tem alguma coisa. Assim, diferente eu digo no trato mental, né? E aí eu peguei ela, deixei ela quietinha comigo no banco. Mas por que queriam tirá-la? Qual era a razão? Porque ela estava suja, ela vestia uma roupinha que parecia uma camisolinha, somente isso. Estava suja de sangue, suja de, eu acho que até de... a roupa não estava com um cheiro bom,
a roupa estava suja. E eles falavam que o ônibus estava com mau cheiro por causa dela, que ela tinha que descer. Eu, na época, como eu tinha sinusite muito séria, eu não sentia cheiro mesmo. E eu percebi a sujeira do ônibus, eu fiquei com ela sentadinha assim, ela chegava a se agarrar em mim, assim, né? Ela era muito aberta com isso, ela se agarrava em mim às vezes. E eu falei, o que foi? Tá acontecendo? E ora ela falava coisas reais, assim, e ora eu via que ela falava umas coisas que não tinha nada a ver, não tinha conexão. E aí eu peguei ela e levei ela para um outro cantinho do ônibus, um cantinho que a gente fica em pé, em pezinho, né? Porque as pessoas estavam falando muito que ela estava com mau cheiro, as pessoas de trás. Então eu levei ela para um lugar mais afastado. E ela falou assim, moça, eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Eu sofri uma violência muito séria. Você tá vendo, ó, a minha cabeça? Quando ela mostrou, Carlos, estava cheio de cortes, cicatrizes. A cabeça dela era cheia de cortes. Uns já, umas cicatrizes, umas queloides já antigas e outras recentes. Eu não tinha esse conhecimento, eu tô falando isso agora, né, que depois eu recentemente fiz um curso, e eu lembrando disso, né, e olha, eu quase morri, moça. Aí eu fui parar em um lugar que me internaram, e ninguém queria me ouvir, e o que aconteceu? Eu só queria ir para casa, moça. E aí meu corpo começou a tremer de novo. E aí meu corpo começou a tremer, eu comecei a ter umas reações na boca, comecei a ficar nervosa, assim, sabe? Aí ela falou, olha, não fica nervosa, você é muito bonita. Ela falava assim, você é muito bonita. Ela pegava no meu rosto, você é muito bonita, você é muito linda, qual é o seu nome? Ela me acalmou, essa moça. Aí eu falei meu nome pra ela. Ai, tá vendo, que nome bonito. Ela repetia o meu nome toda hora, repetia. E eu preocupada, né, eu falei, e nisso o ônibus andando, e aí eu olhava para fora do ônibus, eu falava, eu tenho que ir para casa, eu não posso ficar na rua, tenho que ir para casa. Eu nem lembrava que a voz falou para mim ir para algum lugar, e eu pensando que eu ia para o hospital, marcar consulta. Eu olhei para fora assim, eu vi, nosso ônibus está longe, eu preciso ir para casa. Aí ela falou, calma, moça, você vai me levar para minha casa. Eu falei, como assim? Aí ela falou, olha, eu moro num lugar em Carapicuíba. Aí eu falei para ela, olha, eu passei a infância lá na casa de uma tia, nas férias. Você conhece a praça tal? Agora fugiu o nome da praça. Eu conheço. Ela falou assim, olha, lá tem uma assistente social, uma moça que sempre me ajudou quando eu precisei. Só que moça, eu não sei, eu não tô sabendo voltar para lá, eu acho que eu tô há muito tempo desaparecida. Tá bom. Só que assim, eu falei, olha, só que assim, eu vou te levar na metade do caminho, negociando com ela, né? E só que eu conheço o ônibus que vai te deixar lá. Você vai descer, vai dar alguns passos, já vai estar lá nessa praça. Ela tá bom. E nisso ela falava um monte de coisa que eu nem sei lembrar. Eu lembro que eu ficava encabulada, assim, sabe? Eu falava, meu Deus, o que essa mulher tá falando? Coisa desconexa mesmo. Na época eu não tinha conhecimento, eu tinha meus 20 e poucos anos. Aí depois ela voltava, ela pegava no meu cabelo, ela falava, olha, você é especial, viu? Eu, tá bom, e eu tirava a mão dela de mim, porque eu tinha muita vergonha do toque, né? O toque para mim é meio complicado, era, né? E aí, onde se aproximando, aí eu comecei a sentir um aperto, né, do destino chegando. E desci ela me abraçou assim, atravessei ela ali na avenida, ali antes do Shopping Dourado, tem uma avenidona ali, um pouco antes da MMDC, em São Paulo, que eu tô falando. Atravessei alguns faróis, deixei ela onde passava o Vila Menck, com a AB5, esses ônibus, né? Eu lembro que ela entrou nesse ônibus, eu acho que era o Vila Menck, se não me engano. E aí eu parei tudo. Eu falei, motorista, já falei chorando, motorista, pelo amor de Deus, me ajuda. Nisso eu acho que não era eu mais também.
essa moça tá desaparecida, ela precisa ir para casa, por favor, não põe ela para fora do ônibus, não. Olha o jeito que ela tá, ela precisa ir para casa dela. Aí o motorista olhou bem para mim, ele falou, calma, eu vou levar ela. Mas você fica calma? Eu falei, fico. E aí eu correndo, buscando um papel, uma caneta, tudo, aí veio essa moça. Olha, me dá seu contato, Jaqueline. Eu falei, tá, eu tava assim, já não acreditando. Tá, tá bom que você vai me ligar, né? Sabe assim? Dá seu contato, escreve aqui rapidinho. Escrevi, na época eu não tinha celular, né? Eu tava começando as pessoas ainda a ter celular, né? E eu dei o número do pai dos meus filhos. E eu dei pra ela correndo, tremendo essa folha, e ela olhou assim pra mim e falou, olha, meu nome é Ana Paula. Quando ela falou meu nome é Ana Paula, veio uma sensação assim que eu, tá bom, Ana Paula, eu chorei mais ainda. Eu não sei nem porquê. Eu não era emotiva, viu, Carlos? Não era emotiva, eu era uma pessoa muito fria, pelos questionamentos de muitas coisas, eu era fria, e eu tinha uma sensação de que eu ia morrer muito cedo, eu ia morrer logo. E tinha muito medo da morte, muito medo. Então, assim, eu escolhi ser fria. Eu só não era fria com meus filhos, com, pai, com meus familiares, mas eu era fria, assim, de silenciosa. E aí, quando ela falou, meu nome é Ana Paula, meu corpo, todo meu ser, sabe, tremeu, ficou, tá bom, eu sei o seu nome, sabe assim, que legal. Senta lá no cantinho, o motorista sentou ela lá e falou, olha, eu vou te levar. E eu lembro que o ônibus passando, ela deu o tchau para mim. E aí eu lembro de chorar muito, tentar atravessar a faixa de pedestre para eu voltar. Eu estava com meu dinheiro contadinho. Eu lembro que talvez um dos motivos de eu não levar ela até Carapicuíba é porque eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, eu não andava com dinheiro. Então o dinheiro que eu tinha guardado era para marcar consulta para as crianças no Darcy Vargas. Então eu tinha o dinheiro para voltar certinho. Eu até me espantei, assim, sabe? Falei, nossa, se eu pegasse outro ônibus, como que eu ia voltar? Eu acho que eu ia para casa da minha tia, pedir dinheiro, sabe assim? Eu ficava... Então eu lembro que para atravessar as faixas de pedestre para eu retornar para casa, foi, assim, dificílimo para andar. Dificílimo, eu tremia demais. Não lembro do meu retorno para casa, eu não lembro. Eu lembro de estar chegando na rua de casa e voltar a lavar a louça, guardar a bolsa no lugar e voltar a lavar a louça e falar, eu tenho que pegar as crianças. E eu não estava lembrando dessas coisas que me acabou de me ocorrer. Não estava lembrando muito. Eu lembro de ter falado com Deus, orado, falado, poxa, nossa, que diferente, né? Que dê tudo certo, mas eu não estava lembrando dos detalhes. Dos detalhes. E aí, mais tarde, o pai das crianças chegou em casa e falou, meio que bravo, né? Que ligaram no celular dele. Olha, ligou uma moça aqui, diz que tá com uma Ana Paula ou uma outra moça, que ela estava perdida, desaparecida. Então, um monte de gente gritando no celular, mas pediu para te agradecer, que Deus te abençoe, pediu para agradecer, queria falar com você. Falei que não era o telefone dela. Tá bom, tô te dando um recado aí que uma moça pediu para te agradecer, sabe? Tá bom. Muito contida, né? Tá bom. Eu lembro de ter ido, chorei no quarto, falei, tá bom. Depois eu esqueci isso. E aí, por muitos anos, eu chamava a Ana Paula de Juliana. Falei, olha, teve uma vez uma moça Juliana, umas coincidências, que muita coisa, cara. Até hoje eu sempre acho que é coincidência. Ah, uma coincidência. E eu não gosto de ficar detalhando, indo para os menores. Eu penso, tá bom, tinha que acontecer. Como é que você voltou a lembrar que era Ana Paula? Porque eu acho que foi num sonho, eu estava deitadinha e eu estava lembrando de umas coisas assim, né? Eu estava pensando qual que era o propósito da minha vida, né? Tinha um período que as coisas não estavam dando certo.
Aí tava deitadinha, assim, sabe? E aí veio essa moça na minha cabeça. Ela era careca, né? Carequinha, bem pretinha, bonita, assim, sabe? Hidratada, bonita a pele dela. E aí veio, olha, Ana Paula, lembrei da Ana Paula. Sabe assim? Ela falando. Não, eu lembrei do rosto dela, e aí veio meu pensamento, olha, lembrei da Ana Paula, olha, Ana Paula, não é Juliana o nome dela, ainda bati na minha cabeça. É Ana Paula o nome dela. Daí fiz uma oração, falei com Deus, falei, olha, tomara que ela esteja bem, né? E aí, nessa lembrança, eu lembrei que ela falou do marido dela. Que os cortes e as cicatrizes era do marido dela. Do desaparecimento, que ela estava sumida, alguma coisa aconteceu, porque eu lembro dela falar para mim que ela saiu da onde ela morava, eu creio eu que era em Carapicuíba, ela disse que andou numa mata, ficou vários dias na mata, e veio andando na mata, ou depois internaram ela, pegaram ela, como, eu não sei se, né, se encontraram uma moça, levaram para o hospital, eu não sei realmente, porque ela não contava muito, eu sei que ela disse que estava caminhando há muito tempo, e eu fiquei com o nome Juliana na cabeça. E aí eu lembro depois de lembrar, eu orar tudo para... Nunca foi atrás. Eu senti, por um tempo, senti vontade de ir lá em Carapicuíba, ir lá nesse lugar, puxar a ficha, mas já tinha passado muito tempo e eu acabei deixando pra lá. Ontem você falou comigo, me mandou uma mensagem que tinha algo a ver com anjo. É. Eu queria que você me falasse sobre isso, por favor. Eu não gosto muito de pesquisar essas coisas do alto, dos céus, da terra, né, debaixo da terra. Eu não gosto disso, porque eu acho que eu não tenho conhecimento para essas coisas. Eu acho que a minha cabecinha não alcança certas coisas. Eu acho que melhor do jeito que tá, sabe? Eu sempre fui muito assim. Eu admiro, eu amo ver as imagens do James Webb e também do Hubble. Amo muitas coisas. Para quem não sabe, são telescópios que ficam fora do planeta Terra, investigando as origens do universo. E tem uns canais também de espaço, que estudo espaço, que eu sigo também, que eu amo. E eu fico nisso, né, na admiração, adoro tudo. E compreendo, assim, eu compreendo, meu ser compreende que tem coisas que não se deve mexer muito. Mas eu lembro de uma das experiências diferentes que eu tive, assim, muito forte, que eu não sei explicar. Foi de um retiro espiritual que eu fiz há 17 anos atrás. Eu costumo fazer jejuns, eu costumo fazer algumas coisas, porque o meu corpo pede automaticamente para isso. E eu estava nesse local, num sítio, num lugar muito arborizado, ele é reservado para isso. E então eu me reuni com umas pessoas bacanas, assim, né, para me entender. Eu era muito novinha ainda, meus filhos eram pequenininhos, e eu lembro da gente ter feito 3 dias de jejum, silêncio, o pacto de silêncio de 3 dias. Para mim estava tranquilo, eu precisava mesmo. Minha cabeça sempre foi muito cheia, muito cheia. E eu lembro da gente ter feito uma manhã de oração, tá? Muito intensa, muito, né? A gente estava lá nesse galpão, e eu lembro de passar, não é passar mal, mas eu senti um pouco de, preciso de um ar, sabe? Preciso de um ar. Tinha muitas vozes na minha cabeça, muitas vozes. Preciso de um ar. Algo me empurrou para fora, vai tomar um ar. Mas assim, eu saí para fora meio que tímida. Eu posso sair? Eu não posso sair? Eu fico, entro, sabe? Eu lembro que eu fui e sentei, porque lá tinha uns
uns morros, assim, tudo cheio de grama. Eu sentei lá, abaixei a cabeça, né? E fiquei, nossa, que gostoso tá aqui, que bom, né? As crianças gostam desse lugar. E fiquei assim pensando, né? Eu fiquei, Deus, que lindo, né? O Criador, né? O Senhor criou esse espaço, olhando as flores, tudo. Mas ali, sabe, centrado ali no que será depois que eu sair daquele lugar, como é que vai ser minha vida, esse tipo de coisa. Aí eu lembro de olhar para cima, fazer um gesto, e aí eu vi algo girando em torno, estava o galpão de oração e algo girando em cima. Aí eu baixei a minha cabeça e olhei de novo, e aí parecia um monte olha, eu falo essa palavra, mas anjos, na época eu não achava anjo, eu achava que era um monte de pessoas de asas, a minha compreensão, e que elas estavam fazendo girando lá em cima, elas giravam rápido, e tinha asas. Aí eu falei, mas pode ser pássaros tão grandes assim, tão alto? Eu falei, mas que pássaros é esse que voam todos juntos assim? E foi muito rápido. E muito bonito ao mesmo tempo, muito rápido, mas aí eu fiquei, nossa, o que foi isso? Porque aí eu desci o morro pro galpão, e aí conforme eu descia, eu olhava assim, foi embora, assim, né? Eu entrei, depois foi embora. Aí eu lembro que eu saí um pouquinho de novo e olhei assim, e não tinha mais nada. Aí eu achei que também era coisa da minha cabeça, eu falei, não, é coisa demais da minha cabeça. E aí, mais tarde, eu vou até te contar uma coisa aqui. Aí mais tarde veio uns meninos que ficaram de tomar conta das crianças, né, dos pequenininhos. Falou, tia, você não vai ficar brava, não? Eu falei, por quê? A Camila, sua filhinha, ela estava se afogando na piscina, não tinha ninguém na piscina. Eu, como assim não tinha ninguém? Então, estava todo mundo recluso lá no galpão, e não era mais para as criancinhas ficar lá. Eu saí para fora para pegar não sei o quê, e a Camila estava lá já, de bruço na água. Nossa, quando ele falou isso, eu fiquei, tá bom, sabe assim? Não senti, eu falei, não, tá bom, minha filhinha tá lá brincando, sabe assim? Achei diferente, Carlos, isso, muito diferente. Ou seja, você viu uma conexão entre o que você viu acima e a proteção que a sua filha teve. É porque foi quase na mesma hora que eu saí para respirar um ar. Como lá é muito grande, lá tem piscinas, né, infantil, adulto. Foi quase na mesma hora. Aí eu entrei, lembro que eu demorei para falar para uma pessoa que me acompanhava, uma mulher muito, muito boa, foi muito importante na minha vida. Eu falei para ela assim, meio que tímida, né? Mas eu falei para ela de um jeito para ela me ajudar, porque eu achei que a minha cabeça não estava bem. Olha, eu vi algo muito estranho. Eu vou te contar, mas não ria de mim, sabe assim? E ela olhou, ela escutou, você se importa de eu passar isso para uma tal pessoa que ele entende disso tudo? Porque parece que ocorreu isso com outras pessoas aqui. Na hora eu falei, tá bom, mas como assim aconteceu com outras pessoas aqui, né? Eu não era muito ligada nessas coisas. Não sou muito também de buscar, né? Quem teve mais experiência. O canal agora está me fazendo ter essa experiência. E ela foi e contou para esse homem, muito importante para mim também, e ele falou, não, Jaque, o que você viu aqui, geralmente as pessoas relatam isso. E aí ele me abraçou, ele falou, olha, que bom que você viu essas coisas, né? Isso anima a fé da gente. Foi isso. E eu lembrei disso há pouco tempo atrás, porque essa lembrança ela só vem quando eu tenho que contar para alguém, mas eu não conto muito. Eu acho que eu contei para 2 ou 3 pessoas no máximo, porque eu fiquei preocupada com a minha saúde mental. E aí eu contei. Então, aproveitando isso que você falou, houve alguma razão especial para você buscar o canal? Entrar em contato conosco?
sim. Até 5 anos atrás, antes de eu lembrar da EQM e das outras coisas, eu passei por um período muito difícil, muito ruim, porque até hoje eu não me sinto que eu faço parte daqui de baixo. Eu falo daqui de baixo, mas eu não sei também do que eu estou falando. Então eu comecei a ter uma certa estranheza. Metrô, ônibus, já vi coisas assim difíceis de falar, difíceis, de pessoas estranhas. Eu falei, eu não estou bem, não estou bem. Esses sumiços mesmo da cabeça, de estar no lugar, de voltar mais tarde, isso foi se acumulando de uma forma, foi me dando vários problemas, porque eu achei que alguma coisa estava acontecendo comigo e eu nunca tinha tempo para resolver, eu nunca resolvia. Eu estava sempre trabalhando muito, aí comecei a faculdade, né? Comecei tudo muito tarde. Eu já estava separada, né, do pai dos meus filhos, então eu estava muito sozinha e correndo atrás de tudo e estava tudo bem. É isso mesmo, tem que trabalhar, estudar, né, as crianças crescendo. Mas aí começou de um tempo para outro a minha mente sumir. Eu não estava mais compreendendo nada e não era estafa, não era cansaço, não era nada. E fui ao médico, ele falou que estava bem. Eu falava, eu chorava, né? Clínico geral. Ele, não, moço, você tá bem, você tá saudável. Eu falei, não, tem certeza, porque eu vou trabalhar muito, estudar muito, eu quero estar bem. Não, você tá bem. Fiz exames de sangue, né? Vitamina, essas coisas, tava tudo bem. Mas a minha mente, quando eu tô no ônibus, eu estava no ônibus em algum lugar, ela sumia. Sensações de olhar para a mão, olhar para o espelho, já era diferente. Eu falei, olha, isso tá complicado. Eu sempre dormi mal e comecei a dormir pior ainda. Eu só dormia pesado e quando dormia pesado tinha a sensação de sufocamento, ou alguém me ameaçando, sabe essas coisas? E foi da onde o psiquiatra falou de transtorno pós-traumático, né? E aí eu falei, eu não quero mais viver, não quero mais viver, eu não quero mais nada. E aí, num desespero, que eu ia fazer alguma coisa, veio a voz e falou, vá no médico, vai lá, naquele médico. Ele me deu até a rua, endereço, tudo. Entrei no ônibus, entrei nessa clínica, a moça falou, olha, ele está atendendo. Eu esperei todo mundo lá sentadinha, e quando ele me chamou, eu já entrei na sala chorando. Eu falei, eu não estou bem, está acontecendo alguma coisa comigo, eu não quero mais estar nesse mundo. Quando eu falei para ele, parece que é um código, né? Ele escreveu lá rapidamente, vai agora para o hospital São Paulo, mas prometa que você vai agora, que tem uns parceiros lá que vai te ajudar. E eles me ajudaram com muita medicação, muita conversa. Eu tomava doses altíssimas de medicações, né, para me manter focado, mas não estava focado. E aí começou essa sensação de vazio, de tristeza, eu fiquei afastada do serviço, me mudei, vim para esse local, e aí eu via que estava todo mundo infeliz, assim, preocupado comigo, eu falo marido e filhos, e num quarto lá, eu mexendo na TV já triste, eu achando que eu já ia fazer alguma coisa da minha vida, porque para mim já não aguentava mais. Fui diagnosticada, segundo o médico, síndrome do pensamento acelerado e tudo, outras coisas mais. Eu não conseguia me concentrar. E aí eu liguei a TV, coloquei no YouTube, e aí tava lá, afinal, que somos nós? Eu sempre fiz essa pergunta para mim, sempre fiz. Eu falei, nossa, que coincidência! O que é isso? Eu não sabia que era um programa de EQM, né? Eu
falei, o que é isso, afinal, que somos nós? Eu falei, afinal, que somos nós mesmos, falando lá no escuro do quarto. E aí eu fui vendo as EQMs uma por uma. E aquilo fez uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu não sou louca, eu não tô com problema. Então é todo mundo com problema, todo mundo que tá nesse canal tá com problema. E os relatos eram todos parecidos. Eu falei, então não tem como eu ter inventado, eu ter criado. E quem deu essas experiências? Aí começou. Quem foi que deu essas experiências para essas pessoas todas iguais? O que a gente é? Eu lembro que eu fiquei uma semana com essa palavra feia. O que a gente é? O que a gente é? E aí eu fui vendo os relatos assim, e eu falei, e agora? O que eu faço? Eu lembro que eu ameacei várias vezes escrever um e-mail pro canal, mas algo falava que não, agora não, sabe? E eu ainda tô me recuperando, me tratando, mas depois que eu descobri o canal, muitas coisas foram embora. Eu não tomo mais a medicação. Lógico, eu sou acompanhada por um grupo de pessoas, onde uma delas, quando eu não estou bem, eu falo, olha, acho que você tem que tomar remédio, sabe assim, mas numa boa conversa eu não tomo mais medicamentos. E depois que eu descobri o canal, e aí as coisas foram se estabilizando. Então, muitas coisas que eu achei que era da minha cabeça, ou não sei o que, sabe? Eu vi que tem mais pessoas. Até hoje, eu não sei o porquê que a gente tem isso tudo, e por que isso, né? E por que tanto sofrimento. Mas eu sei que agora não é só eu. Então é um monte de gente que... A voz falou alguma coisa? Não, é só... Eu lembro que eu não queria ligar a TV, porque eu fiquei muito tempo em casa, nada da TV me interessa. A gente não tem canal de TV em casa, eu não gosto. A gente não tem tempo para assistir TV, né? Mas tava lá o YouTube. Eu não gostava, eu não sabia, até então, 5 anos atrás, ficar assistindo as coisas pelo YouTube. Não tinha esse costume. E eu ficava muito deitada no quarto escuro o dia inteiro, né? Esperando alguma coisa, alguma coragem para alguma coisa. E eu lembro do meu desespero. Eu catei o controle, tipo, distrai a cabeça, sabe? Distrai a cabeça. Desse jeito. Eu liguei, e aí eu sei que o YouTube ele te direciona para o que você mais assiste. Eu fiquei sabendo disso agora. Que agora eu ligo e aparece lá o canal, né? Que é uma coisa que a gente mais assiste. Mas eu não assistia. E aí veio. Eu lembro que eu não dormi quando eu assisti. Eu acho que uns 3 relatos, desde o primeiro. Depois eu comecei, peraí, deixa eu começar do primeiro, que eu acho que é de um ator, cabelinho enroladinho, se não me engano. Eu comecei a maratonar, assistir do primeiro. Eu falei, não acredito. Eu lembro de ter chorado muito, de ter ficado várias noites, que eu gosto da noite, porque a noite é silenciosa para refletir, né? E ficava, poxa vida. Eu lembro do Amâncio, né? Amâncio, né? O sobrenome. A voz dele me agradava. Aí veio a moça da apresentação. Eu senti assim que era algo parte familiar, aquela moça daquele batom vermelho bonito. Porque assim, no começo eu não estava bem. Eu acho que eu admirando as vozes de vocês, a moça da voz, a pele, aquela boca bonita, o olho, aquilo me chamou. Você comentou sobre medo da morte. Hoje você tem medo da morte? Eu lembro de ter um medo horrendo da morte desde criança, porque eu escutava muitas histórias. A gente morava perto da Presidente Dutra, que liga ao Rio de Janeiro, então lá tinha muitos acidentes fatais. E eu lembro que as pessoas falavam da morte como uma coisa horrível, tenebrosa. Eu sempre tive medo da morte. Eu tive uma experiência quando pequena, e não foi sugestionável por causa dos acidentes. Eu tive essa experiência, e ali eu pude entender o que era a morte, e para as pessoas que me disseram na época, que ela era uma coisa muito ruim. Eu lembro
eu acho que foi depois desse EQM do tanque, que eu não lembrava muito, mas eu lembro que eu devo ser um pouquinho maiorzinha. Eu estava já no quarto, já era à noite, bem à noite. Pra gente bem à noite lá, era umas 8 horas, tá? Porque o pessoal ainda tava A gente dormia muito cedo lá, acordava muito cedo. Mas eu acho que o pessoal ainda estava assistindo novela, fazendo alguma coisa. Eu já estava no quarto, brincando, fazendo alguma coisa. Eu lembro. Então, isso para mim me fez mal. Tá, Carlos? Vou me abrir, que isso me fez mal. Eu lembro do quarto, a parede do quarto se abrir e vir uma pessoa e falar assim: olha lá o carrinho de doces. E eu vi o carrinho de doces lá na rodovia. Ele brilhava muito, ele piscava muito, era a coisa mais linda. E lá no interior, era bem interiorzinho, não tinha isso. Mas eu achei lindo aquelas luzes, achei o carrinho, aquelas coisas assim, e parecia que eram doces, coisas que eu nunca tinha comido. Eu estava acordada, eu estava brincando no quarto, não estava dormindo, não estava nada. Esse ser veio, essa pessoa veio, era escuro, ele era escura, era tipo uma névoa escurinha, e falou: vai lá, vai lá. Eu, não vou lá, a mãe vai brigar comigo, não vou, o pai vai brigar. E a gente não saía na rua à noite, nunca, não podia sair, porque lá, a gente não brincava, lá era muito escuro, não se saía à noite. E aí, eu lembro que eu passei por essa parede, ou pelo quintal de trás, eu não sei, era pela parede. E eu fui até lá, eu fui fisicamente, o meu corpo foi até lá, eu atravessei, porque para chegar lá, atravessava no matinho, fui até lá, mais ou menos de casa até essa rodovia, eram uns 500 metros. Fui até lá, e quando eu estava chegando até esse carrinho de doces, essa coisa linda, um primo meu veio e me arrastou. Jaqueline, o que você está fazendo aqui uma hora dessa na rua? Me puxou. Eu despertei com o meu primo me gritando, me puxando. Não, eu vou pegar doce, eu vou pegar lá, aqui não tem nada lá, sua louca, sabe assim? Volta para casa, eu vou falar para a mãe que você está na rua. E eu chorava, falando para ele. Ninguém me ouvia, eu acreditava. E aí a mãe veio brava, ele me pôs para dentro de casa, brava. E eu ficava, mas mãe, eu cruzava o bracinho, mas se eu tava no quarto, como é que eu fui para lá, mãe? O homem me chamou nos doces, mãe. E minha mãe, cala a boca. Não é pra você sair na rua. E eu lembro que eu não dormi brava, porque eu estava lá. Hoje você tem medo da morte? Então, por que eu falei da história? Porque quando o meu primo me puxou, eu lembro de ver a situação, os carros, o caminhão lá era muito caminhão, né, de carga, e eu vi o quanto era perigoso, ele falando, você ia morrer, você quer ser, aí falou a palavra feia lá, né, você quer morrer dessa forma? Tá bom, que eu fui entender, depois a minha mãe falando, né, que ali morria as pessoas, que atravessava a pista, a gente falava desse jeito. Então eu lembro de ter muito medo da morte, por conta de muitas histórias, muito medo. Na adolescência também eu tinha muito medo, apesar de querer muito partir logo, mas eu tinha um medo da morte, da dor, eu sempre achava que se eu morresse eu ia para um lugar escuro, sempre pensei nisso, um lugar é escuro, é frio, é gelado, o que vai acontecer? Eu tinha muito medo, muito medo. E aí depois que eu lembrei da EQM do tanque, nunca mais. Alguma coisa mudou em mim em relação à percepção da morte, da passagem, vou dizer assim. E aí eu comecei a crer que a morte é algo bem quisto por mim, sabe? Mas de uma forma mais calma, mais tranquila. Medo não. Eu entendo que a morte já é para uma outra história, para uma outra situação, né, com outro propósito, e que vai ser na hora certa, na hora que tiver de ser. Também nunca mais tive aquela depressão de partir logo, de ir logo, nunca mais eu tive também. Que palavras finais você deixaria para quem escutou até aqui? Pessoas que, como eu, temos que lidar
com um mundo cada vez mais complexo, mas que não tivemos as experiências que você teve? Eu vivo muitas experiências todos os dias, né? Eu lido com crianças especiais, lido com a inclusão. Eu acho que é o amor. Ame mais, ama mais, escute mais o coração. Eu acho que a resposta está no amor. Mas não é um amor só de falar, é de ação. Faça. Não importa se você vai perder financeiramente, ou vai perder saúde ou horas, só faz. Faça, porque o mundo tá precisando, tá difícil, tá muito difícil. Eu acho que o amor é resposta para muita coisa, não é uma palavra clichê. As pessoas falam, mas é tão clichê, certas coisas. Não é. O amor não é clichê. Ele tem que ser praticado. E quem acha que é clichê, está precisando de amor. Então, vai amar essa pessoa que está achando que é clichê. É isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?